coração ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Deus o continue abençoando grandiosamente. E também ao reverendo Jesus Barroyeta, que se encontra hoje reunido na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Chávez, lá em Fevida, Valência, Venezuela. E aos ministros, irmãos e irmãs reunidos lá, hoje, quarta-feira, 26 de abril deste ano de 2023. Hoje, de acordo com o calendário hebraico, o povo hebreu está celebrando a independência do povo de Israel. E isso foi no dia 14 de maio, porém, neste ano cai no dia de hoje, 26 de abril deste ano de 2023, e estão celebrando 75 anos, e isso é um ano, e este ano é um ano muito importante no meio do povo hebreu e no meio do programa divino. Foi aos 75 anos que Elohim apareceu a Abraão e a Sara, e é uma data muito importante, e no programa divino grandes coisas estarão se cumprindo, porque todas as escrituras pertencentes a este tempo do fim têm de serem cumpridas no meio da raça humana e muito em especial no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, pertencente à etapa do lugar santíssimo, que corresponde à etapa do lugar santíssimo e era de pedra angular. No Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 1 em diante, esta escritura, eu estive nesta manhã meditando nesta escritura, porque tem uma parte onde ele fala com os seus discípulos abertamente, de uma forma aberta, certas coisas. Ele fala e eles lhe responderam: agora nos falas claramente. Vamos ler desde o início. Versículo 16, versículo 1 do capítulo 16 do Evangelho segundo São João 16. Estas coisas vos tenho falado para que não tenhais tropeço, não vos escandalize. Vos expulsarão das sinagogas, e até mesmo vem a hora em que qualquer que vos matar pensará que faz um serviço para Deus. E farão isto porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas vos tenho dito ou falado estas coisas para que quando chegar a hora vos lembreis de que já vos tinha falado isso antes. Lembre-se que ele, quando ele esteve junto com os caminhantes de Emaús, andando junto com eles lhes fez lembrar que já tinha falado isso antes. Ou seja, lhes voltou a lembrar aquilo que ele mesmo já tinha lhes falado, que o Cristo havia de padecer, que tinha que ser levado preso e todas as coisas que iriam acontecer com ele. Já tinha profetizado delas o que havia de acontecer. Ia ser condenado, ia ser crucificado, ou seja, ia ter essa etapa ou fase de ser perseguido, levado preso, ser condenado e ser crucificado. E iria dar sua vida, e depois iria estar 3 dias, e
iria estar 3 dias ou por ausente, 3 dias ausente. E depois de 3 dias, de pregar aos espíritos encarcerados presos que foram desobedientes no tempo de Noé. E olha, esteve pregando a eles, tanto aos que estavam lá presos, encarcerados, ou seja, vejam, por 4.000 anos, a todas essas pessoas, essas gentes, todos aqueles que passaram por este planeta Terra, aqueles do tempo de Noé, não apenas aqueles do tempo de Noé, senão do tempo de Adão até hoje, também do tempo de Moisés, vejam. Todas essas pessoas que em toda era e dispensação, na qual Deus se manifestou através ou pelos seus profetas, e não receberam o enviado de Deus, os quais, por causa de não conhecerem o tempo da visitação de Deus em cada era e em cada dispensação, quando seus dias neste planeta Terra terminaram, findaram, foram para o lugar de onde pertenciam, para a quinta dimensão. E lhes pregou a eles. O apóstolo Pedro fala dessa parte, que pregou aos espíritos encarcerados que foram desobedientes no tempo de Noé. Agora, vejam como, de que forma foi um ministério que foi até lá, na terceira etapa, ou seja, foi a terceira etapa, a terceira fase de Jesus. E vemos isso no livro Almas Encarceradas e em outros livros, em outras mensagens, mas nesse ele nos fala desse tempo, da terceira etapa de Jesus, em Almas Encarceradas. E depois passou pelo paraíso, já que ainda a sexta dimensão todavia não estava, não estava. Passa pelo paraíso e também no paraíso, ele tem aí no paraíso um juízo, porque, olhem, aqueles que se levantaram com Jesus do Antigo Testamento para poder ressuscitar, tiveram de passar pelo mesmo processo que passarão os que estão na sexta dimensão do Novo Testamento. E se eles entrarem, como falaram ao irmão Brana, se tu entrares, nós também entramos. E aí eles responderam, certamente tu vais entrar. Agora, o irmão William, numa mensagem, o Mistério da Guiança Divina, que foi pregado no Chile, o irmão William fala que aquele que não se sair bem, não será ressuscitado, ou seja, ficará lá esperando a segunda ressurreição. E isso na mensagem, no estudo bíblico do mistério das dimensões, creio que existem 2 temas, e aí se falou certas coisas de uma forma bem mais clara, abertamente tudo isso, ou sobre isso. Agora veja, como ele nesses 3 dias, ele fez um labor, um trabalho que não podia passar de 3 dias, para que se cumprisse esse salmo de Davi, que não permitiria que o seu santo, ou seja, o seu ungido, visse corrupção, se corrompesse, ou seja, não iria acontecer, não iria passar das 72 horas, ultrapassar as 72 horas, isso já é o tempo onde o corpo começa a se decompor. E esse trabalho, esse labor que levou o cumprimento da primeira vinda do Senhor fez, que foi na sua etapa, na parte terceira da sua etapa, vejam, corresponde, pertence a esses 3 dias que ele esteve aí, fazendo esse labor, esse trabalho, em outra dimensão, fora desta dimensão terrena. E lhe
lhe demorou ou lhe levou 3 dias fazer isso, ou seja, aqui no último tempo, no tempo do fim, sob os ministérios de Moisés e Elias de Apocalipse 11, estará se repetindo, isso estará se repetindo e corresponde, pertence à terceira etapa, onde haverá um ministério que estará cumprindo essa parte que Jesus cumpriu antes de ressuscitar. Ou seja, será um tempo onde correrá paralelo à primeira vinda do Senhor. Na página 119 do livro de Citações, no parágrafo 1058, 1058, ele nos fala que será paralelo em tudo, ou seja, não pode passar essa etapa do ministério de Jesus pregando a esses espíritos, não pode passar ou ultrapassar de 3 dias. Agora, olhem, prestem atenção, se a quinta dimensão vai estar aberta na Terra, e diz na 1057 que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e para os perdidos. Veja, de que forma a quinta dimensão vai estar aberta na Terra. Esse ministério vai se cumprir tanto nessa etapa, onde ele vai estar por esses 3 dias ausentes, para os que foram desobedientes em todas as eras da igreja, desde os apóstolos até aqui ou até hoje, e isso, ou seja, desde o dia de Pentecostes até aqui, até hoje, os quais foram desobedientes no tempo dos apóstolos, de Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e do reverendo William Branham, todos esses que estão na quinta dimensão, ele terá que ir até lá e depois passar pelo paraíso e trazer com ele, depois de ter ou fazer um juízo aí, e trazer aqueles que estão na sexta dimensão. Agora, para poder pregar aos perdidos deste tempo do fim, deste último tempo, não será necessário ir até a quinta dimensão, lá pregar-lhes, porque todavia ainda estão vivos. E como estão vivos, por estarem vivos, e a quinta dimensão vai se abrir, e está se abrindo nesta dimensão terrestre, pois aí também lhes estará pregando, mas já uma mensagem de juízo e não para a salvação. Também lhes estará pregando uma mensagem de juízo e não para a salvação. E ele esteve, de etapa em etapa, ele esteve trazendo uma mensagem através do seu mensageiro, e esteve chamando e juntando de cada era da igreja a todos os escolhidos e aqueles que estiveram escutando esse chamado, ou escutaram esse chamado e receberam a mensagem de cada mensageiro, pois eles, depois de terminarem os seus dias neste planeta Terra, estão lá na sexta dimensão esperando para que ele venha, porque ele diz que eles estão esperando lá. É uma sala de espera, de aguardo, um lugar de espera para se aguardar, onde não se trabalha, onde não se come, tudo é paz, tranquilidade, felicidade, mas eles estão lá esperando pela vinda do Senhor, para que eles mesmo passando por esses juízos divinos, se saírem bem, o mensageiro com seu grupo se saírem bem, voltam, regressam para a terra. Isso já aconteceria na ressurreição das 2 oliveiras de Apocalipse 11. E isso acontece antes de começar a segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, ou seja, antes dos 3 anos e meio. Isso é o que estará acontecendo e voltará
a acontecer isso, as mesmas palavras de Jesus, o qual ele dirá: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Ele dirá isso. E agora, paramos aqui. Tínhamos nos detido aqui no versículo 4 do capítulo 16 de São João. Diz: mas, repito novamente o versículo, mas vos tenho dito estas coisas para que quando chegar a hora vos lembreis de que já vos tinha dito, já tinha falado isso para vocês. Eu não vos disse isso no princípio porque eu estava convosco, mas agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos tenho dito estas coisas, tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, vos convém que eu me vá, porque se eu não me for, o Consolador não viria a vós, mas se eu me for, vou-lo enviarei. Veja, Jesus tinha que ir embora, que ir-se. Ele tinha que sair do meio dos discípulos, do meio do povo hebreu, para que o Espírito Santo Consolador viesse no dia de Pentecostes. E assim obtivessem lá, que começou a igreja com 120, recebendo o Espírito Santo, e assim recebessem o novo nascimento, todos os pertencentes ao corpo místico de crentes que de era, iam ser chamados e juntados pelo mensageiro, e dessa forma iriam receber o batismo do Espírito Santo, as primícias. E para o último dia, existe uma promessa que receberemos a dupla porção, ou seja, a parte que nos resta, que é a redenção do nosso corpo, a transformação. O corpo eterno e glorificado que ele prometeu para cada um de nós. E ele terá que ir embora para que também essa promessa seja cumprida, tal como foi e aconteceu a promessa de receber o batismo do Espírito Santo. Ou seja, que cada promessa e cada recompensa corre paralela com a primeira vinda do Senhor. Lá tinha que ir-se para receber as primícias, e aqui terá que ir-se para que o povo de Deus, os escolhidos de Deus, que permaneçam vivos, recebam a transformação. Terá que ir-se. Quantos mortos ressuscitem? Alguém terá que ir-se. Tudo tem uma ordem no programa divino. Continua dizendo no versículo 12: ainda tenho muitas coisas que dizer-vos, mas agora não as podeis suportar. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele os guiará toda a verdade, porque não falará por sua própria conta ou por si mesmo, senão que falará tudo o que ouvir e vos fará saber as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará, porque tomará daquilo que é meu e vos há de saber. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso disse que tomará do meu e vos fará saber. Um pouquinho e não me vereis, e depois um pouco e me vereis, porque eu vou para o Pai. Então os discípulos falaram uns para os outros: o que é isto que tu nos diz? Um pouco e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis, e porque eu vou para o Pai? Diziam, pois, o que isso quer dizer com um pouco, todavia um pouco? Não entendemos o que eles falam. Jesus conheceu o que queriam perguntar-lhe e lhes falou. Ele conheceu o desejo dos seus discípulos de saber mais, de conhecer mais. Ou seja, eles sabiam como chegar até Jesus, se aproximar de Jesus. E olhem, nem sequer falando com ele, nem sequer perguntando-lhe, já tinham algo, ou seja, já tinham algo por dentro que emanava, que puxava o pedir a Jesus esse conhecimento, porque emanava um desejo por dentro, porque o Espírito, na sua mente e na sua alma, no seu coração, estavam clamando, pedindo, perguntando, ou seja, estavam nesse ambiente em espírito, para conhecer mais e entender mais disso.
que ele lhes estava falando, dizendo, se eles, em vez de estar nesse ambiente, se eles estivessem pensando enquanto ele falava, Jesus falando estas coisas, e eles pensando, eu tenho que amarrar a cabra por lá, e ali eu deixei uns poucos camelos que estão sem água, eu tenho que levar água até eles, isso falando sobre as coisas desse tempo, eu tenho que ir até o poço buscar um pouquinho de água, porque à noite a minha esposa vai me preparar uns pastéis de milho e outras coisas. Se eles estivessem pensando nessas coisas terrenas, terrestres, e não estivessem com a mente posta nas coisas espirituais, quando ele estava aí, o ungido de Deus estava aí o verbo, a palavra estava aí, e isso era o mais importante, ou seja, que eles estavam pensando e perguntando nos seus corações, nas suas mentes, inquirindo sobre as coisas divinas. Por isso, não é que a pessoa não vá ter como importante as coisas terrestres, porque são compromissos que nós temos, mas quando são as coisas de Deus, a primeira coisa sempre se deseja que o primeiro seja Deus, ou seja, não vamos deixar as coisas por aí e que se resolvam como possam, não, tem-se que cumprir, tem que ordenar isso, como quando cabe a criança ter já a quantidade de anos que ela tem que ter adequada para ir para a escola, é a responsabilidade dos pais levar as crianças para o colégio, para a escola, para que estudem com a idade adequada e aprendam e sejam pessoas de bem e cumprir, honrar essa etapa que corresponde honrar as crianças, aos filhos, aos nossos filhos, e depois continuar estudando, e depois, quando saírem da escola no 4º ano, também ter a oportunidade de estudar, construir ou terem uma boa profissão e assim terem como se manter ou como manter a sua família. Ou seja, que tudo isso não pode ser, nessa situação, não se pode ser fanático no tocante a isso, e a pessoa dizer, bom, falta pouco tempo, eu vou tirar as crianças da escola, do colégio. Por exemplo, falando dessa situação, isso não está certo. Há de se deixar, tem-se que deixar que o tempo continue correndo, andando normalmente nessas condições, e não podemos ser fanáticos, senão que temos que ser realistas. E como dizia o irmão William, se amanhã, falava o irmão Brano, acontecer o rápido, me vão achar na transformação, vão me achar semeando batata, se esse fosse o meu trabalho. Vejam, o dia a dia tem que seguir a nossa rotina, mas nosso dia a dia, mas eu me refiro nessa parte desse momento, quando a pessoa está escutando a palavra de Deus, a pessoa pede a Deus que tire dela todo o pensamento, toda coisa que possa atrapalhar a pessoa, para receber a palavra e dessa forma estar em contato com essa dimensão, para que assim Deus possa continuar nos trazendo a palavra, a revelação, trazendo a mensagem através do seu instrumento. Existe um extrato que talvez vamos ler depois, não está aqui perto de mim, onde ele fala, uma vez fala que estava um ambiente assim, desse jeito, como que parece que os pastores era uma reunião de ministros, e eles estavam muito receptivos, e ele diz, eu terei que continuar falando porque me estão puxando, me estão atraindo, ou seja, a fé atrai para que continue se falando, e esse ambiente estava dessa forma, nesse momento, nessa ocasião. E aqui, pelo que se vê também, existia esse ambiente onde Jesus foi tocado por isso, e graças a Deus por esses discípulos, porque olhem, aí logo em seguida ele começou a lhes explicar muitas coisas, das quais nós vamos mais adiante dizer que é por isso que eles falaram, agora tu nos fala de uma forma clara, mas isso tinha muito a ver, com esse sentir deles de inquirir, procurar mais sobre
o programa divino de Jesus conheceu o que queriam lhe perguntar e lhes falou. Estou no versículo 19 do capítulo 16. Perguntai entre vós a respeito destas coisas que vos falei, ainda um pouco e não me vereis, e de novo um pouco e me vereis. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. E aí ele começa a profetizar, vejam. E o mundo se alegrará. Agora, isso nos faz lembrar da escritura de Apocalipse 11, do 3 ao 14, onde vejam lá que estavam enviando presentes uns para os outros, o mundo estava feliz e contente por aquilo que tinham feito com as duas oliveiras. Olhem, a mesma coisa se repete, ou seja, tudo é paralelo. Diz, o mundo se alegrará, mas mesmo que vocês estejais tristes, vossa tristeza se transformará em gozo, em alegria. A mulher, quando dá à luz, tem dores, porque chegou a sua hora, mas depois que deu à luz a uma criança, já não se lembra da angústia pelo prazer de ter nascido um homem no mundo. Também vós agora tereis tristeza, mas vos voltarei a ver, e o vosso coração se alegrará, se regozijará, e ninguém tirará o vosso regozijo. Naquele dia não me perguntareis nada, coisa alguma. Na verdade, eu vos digo que tudo, olhem, tudo, não está dizendo algumas coisas, diz que é tudo, tudo. Quanto pedires ao Pai no meu nome, Ele vos dará. Até agora, nada haveis pedido no meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso regozijo seja cumprido, ou seja, se cumpra. Vejam, tem que pedir. Há de se pedir para que esse regozijo, essa alegria que vai acontecer, onde na mensagem no livro dos selos ele fala que virá esse dia de grande regozijo, de grande alegria. E antes disso ele tinha falado de terremotos e que a terra começaria com suas contrações violentas e grandes sacudimentos, e ele diz, ou tremores, e ele diz que quando chegar esse dia de gozo, de alegria, vejam, porque acontecerá a ressurreição e a transformação de nossos corpos. Ou seja, que aí, vejam a mudança aí, que a tristeza se transformará em alegria, em regozijo, diz. Até agora, nada haveis pedido no meu nome. Pedi e recebereis, para que vosso gozo seja cumprido. Se cumpre. Estou agora no versículo 25. Estas coisas vos tenho falado em alegorias ou parábolas. A hora vem quando já não vos falarei por alegorias ou parábolas, senão que abertamente vos anunciarei a respeito do Pai, claramente. A respeito do Pai, olhem, vos falarei a respeito do Pai. Olhem, no tempo em que o irmão Branham esteve, aconteceram muitas coisas que ele teve que guardar, como, por exemplo, quando ele diz que se vocês pudessem ler a minha caderneta, que diz, não prossigas. Não continues. E também o anjo, quando ele falou disto não dirás nada para ninguém sobre isto aqui. E também quando ele esteve, nosso apreciado irmão e amigo William Souto Santiago, quando ele esteve muitas vezes, muitas ocasiões, quando ele nos estava trazendo a mensagem, ele nos falava e certas coisas ele dizia, isto aqui nós vamos deixar quietinho, isto outro aqui, esta outra coisa aqui, não vamos tocar nisso, vamos deixar isso quietinho. Nós não podemos falar disso ainda, porque era esse mistério do sétimo selo que não se podia falar abertamente, claramente nesse tempo. Eram coisas que tinham um tempo para serem abertas e dadas a conhecer. E isso produzirá nos escolhidos de Deus essa fé de transladação, essa fé de rápido. Não podia ser antes falar todas essas coisas. Ou seja, que a fé iria estar sendo elevada neste tempo e não no tempo em que, vamos dizer, no tempo de Paulo, no tempo dos diversos mensageiros, no tempo do irmão Branham, nem tampouco no tempo do irmão William. É neste tempo. Agora, continua dizendo.
No versículo 26 do capítulo 16, naquele dia pedireis no meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, o mesmo Pai vos ama, porque vós me tendes amado, e tendes crido que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Os seus discípulos lhe responderam: eis aqui agora falas abertamente, e nenhuma parábola ou alegoria dizes. Agora entendemos que sabes todas as coisas, e que tu não precisas de que ninguém te pergunte ou te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus lhe respondeu: agora credes? Eis aqui a hora vem, já veio, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho falado para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas confia, eu venci o mundo. Agora vejam como depois desse capítulo 16, Jesus começa a orar pelos seus discípulos. E aí vocês já sabem essa oração tão importante que ele fez aí. E um dos pedidos que ele pede aí para Deus é que os guardasse do mundo, porque iria vir um tempo difícil, o qual também, neste tempo final, é chamado de o aperto, pelo reverendo William Branham, que nos diz que virá um tempo de aperto, de perseguição, e também pelo nosso irmão William, fala assim também, e ele aí lhes disse, nessa oração que ele falou, que os guardasse do mundo, porque eles não eram do mundo. E também lhes falou nessa oração que os santificasse. Ou seja, muitas coisas aí nessa oração, ele pediu ao Pai muitas coisas nessa oração, e vejam como, de que forma tudo isso foi cumprido ao pé da letra, e como depois, no dia de Pentecoste, receberam a promessa que ele lhes tinha falado, que se ele se fosse, eles iriam receber o batismo do Espírito Santo, esse Consolador. Agora vejam vocês como tudo corre ou anda paralelo, em paralelo. O cumprimento da primeira vinda do Senhor com o cumprimento da segunda vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, tudo em paralelo, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e então pagará a cada um conforme seja a sua obra, de acordo com a sua obra. Estamos vivendo num tempo onde todas as promessas messiânicas estão sendo cumpridas, e toda a Escritura tem que ser cumprida neste tempo, aquelas que faltam por serem cumpridas, nós estando nestes corpos terrenos ou terrestres, e aquelas que serão cumpridas estando no novo corpo. Nesses dias dos 30 a 40 dias também serão cumpridas, e aquelas que estarão sendo cumpridas no tempo da ceia das bodas do Cordeiro também, e a introdução ao milênio, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação. Aí no início, essa partezinha aí, no início já o resto, o glorioso reino milenial ou milenar, tudo isso vai estar se cumprindo nesse tempo onde cada escritura terá o seu fiel cumprimento. De modo que, nesta pequena conversa que tivemos neste momento, já que me pediram que eu lhes enviasse uma saudação aí para os irmãos que estão reunidos nessa reunião nacional em Valência, na Venezuela,
e também nos diversos lugares do México, que também estão reunidos, e nos diversos lugares da América Latina e do mundo inteiro, que também está reunido. Lhes envio estas palavras de saudação a todos. E lembrem-se que estamos vivendo no tempo onde todas essas promessas vão se cumprir. E aquelas que estão se cumprindo também. E o que nos corresponde, nos cabe, é estar vendo pelas Escrituras aquelas que nos correspondem, pertencem a nós já, para o povo hebreu. Já está tudo já marchando bem, caminhando bem para o povo hebreu e muito, muito rapidamente. E já olhem como lhes falava hoje já celebram 75 anos. Ou seja, que vão estar vendo, também vão estar vendo como Deus vai estar obrando, trabalhando no meio deles. Mas lembre-se que, em primeiro lugar, o primeiro é com a igreja que está a ponto de ser raptada. E aí é que eles o vão receber, o vão ver. Vão ver Deus manifestado no meio da sua igreja, obrando, trabalhando e cumprindo as promessas messiânicas pertencentes à sua segunda vinda. Para mim foi um privilégio, uma bênção poder enviar essas palavras de saudação para todos vocês, lá reunidos com o reverendo Jesus Barrogeto e também a todos aqueles que estão nos diversos países reunidos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde a todos vocês. E aí já vemos que o tema que vamos pôr aqui nesta conversa que nessa escritura do capítulo 16 do Evangelho segundo São João, de acordo com São João, nos ensina muita coisa aí, nos ensina de tudo aquilo que Jesus mostrou aí para os seus discípulos, e isso ele já vinha falando para eles disso, a respeito disso, e falando tudo aquilo que iria acontecer com o Filho do Homem na sua primeira vinda. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos e brevemente Deus cumpra no meio da igreja, Deus cumpra a ressurreição e a transformação de nossos corpos. E depois de 30 a 40 dias, irmos para a ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe, Deus guarde a todos. Será paralelo em tudo com nosso amado irmão, reverendo José Benjamin Pérez.